Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos agora, então, estudar como criar uma classe na linguagem Python, né, que significa implementar um tipo abstrato de dados. Para começar, nós vamos utilizar aqui um exemplo bem tranquilo, que é uma classe que representa uma fração matemática. Então, vocês lembram? Uma fração, ela é sempre composta pelo numerador, né, em cima, e um denominador, que é a parte de baixo. Tudo bem? O numerador pode ser qualquer número, agora o denominador não pode ser zero, né? Tem essa pequena restrição aí. Então, como que a gente faz para criar uma classe em Python? Vamos começar do início, então. Tem a palavrinha reservada class. Então, nós vamos criar um arquivo em branco e vamos começar definindo, ó, class e o nome da classe. Class, fração, dois pontos. O primeiro método que todo objeto, que toda classe tem que ter definido, não pode ficar sem, é o quê? É o construtor, pessoal, que é esse método aqui, ó. Construtor em Python, ele é usado sempre que eu chamar o comando para instanciar um objeto. Então, quando eu for criar uma nova fração, eu vou passar para ele quem? Eu vou passar dois valores, o numerador e o denominador, certo? Então, quando eu fizer lá, sei lá, F1 recebe fração de 1,2, que eu quero criar a fração 1/2, eu vou usar, ele está usando o construtor. E por isso que ele tem que ter esse nome esquisito aqui, ó. É underscore, underscore. Então, aqui é são dois underscore duplos, assim, né? Um seguido do outro. Init underscore, underscore. Tem que ter esse nome. Se não tiver esse nome, não funciona. Isso aqui está dizendo para o Python, olha, esse é o método construtor. E aí vem os parâmetros que eu passo para ele, né, pessoal? Eu vou passar sempre, ó, todo método em Python, vocês vão ver essa palavrinha self. O que que significa self? É uma referência para o próprio objeto. Então, significa assim, ó, eu estou passando o numerador 1, por exemplo, e o denominador 2. 1, 2. Aonde que eu vou guardar esses números aqui, entendeu, pessoal? Isso aqui são apenas parâmetros. Eu tenho que colocar esses números lá no objeto, tá certo, pessoal? Então, lá na definição da minha classe. Então, lá no meu objeto vai ter variável interna, que eu chamei aqui de num, e uma chama de den. Então, o self é justamente para permitir isso. Ó, você vai pegar esses dois valores que estão chegando de fora e você vai guardar eles dentro do objeto que estiver sendo instanciado. Por isso, self. É self em uma palavra em inglês que significa próprio, si mesmo, né? Então, ó, sempre eu tenho que passar o self quando eu fizer um método dentro da minha classe. Então, o construtor, eu vou passar self, esse self vai estar em todos, tá, pessoal? Aí eu passo o numerador e o denominador. O que que esse construtor faz? Ah lá, ele simplesmente guarda o numerador no self.num, que é a variável interna lá do objeto, da classe. Quando eu instanciar o objeto, vai ser o que vai definir ele. E self.den recebe denominador. Vou criar também uma funçãozinha básica aqui, ó, show. O que que ela faz? Ela vai imprimir a fração na tela. Então, quando eu digitar lá f.show, ela vai imprimir o numerador barra o denominador. Tá vendo? Simples assim. Pronto, e aqui isso aqui já é uma classe válida, pessoal. Se eu compilar, na verdade, não existe compilação, né? Se eu executar, eu entro lá no Python, executo esse script, não vai acontecer nada. Não vai aparecer nada na tela, mas ele vai ter carregado no ambiente a definição da função. Então, eu posso ir lá digamos assim, no ambiente, né? Eu posso ir lá no meu shell do Python
e digitar frac recebe fração 3,5. Ele vai criar. Nesse objeto frac, vai estar numerador 3, denominador 5. E se eu quiser imprimir na tela? Frac.show. Ele vai imprimir o que na tela? 3/5. Certo, pessoal? Aí, veja bem, o que acontece? E se eu quiser usar o comando print para imprimir a minha fração? Eu uso print frac. Não, se você não definir aqui, ó, uma função especial aqui dentro da sua classe, o que ele vai fazer quando você executar o print é mostrar o endereço de memória. Ele vai falar, olha, tem um objeto instanciado, esse objeto frac, ele é uma instância da classe fração, e ele está instanciado nesse endereço de memória. É isso que ele fala. Mas você pode utilizar um outro, né? É uma sobrecarga de um operador. Se você sobrecarregar o operador, ó, underscore duplo, string, str, underscore duplo. Se você definir esse de self, né? Se você definir essa função aqui, ó, e falar o que ele retorna essa string aqui, ó. Retorna uma string que é o numerador, concatenado com o símbolo barra, concatenado com uma string que é o denominador. Se você definir essa função aqui dentro da sua classe, toda vez que você invocar, olha lá, vai ficar assim, tá vendo? Vai ficar assim, ó, tá? Toda vez que você... O que é essa função? Underscore, underscore, string, underscore, underscore. O que ela faz? Ela fala assim, ó, toda vez que eu enxergar o comando print com o meu objeto dentro, eu retorno essa string aqui, ó, e imprimo ela. Então, olha lá, ó, se eu fizer, escrever na tela agora, print, se eu for lá, executar, de novo, toda alteração que eu faço na classe, eu tenho que carregar no ambiente. Então, eu tenho que ir lá e executar, como se estivesse rodando o script. Não vai acontecer nada, não vai dar resposta nenhuma, mas a definição da classe vai ser carregada na memória. Aí, o que eu faço? Eu simplesmente vou lá e digito no prompt, sei lá, F1 igual... Aqui está errado, é fração, né, pessoal? Ó, é porque eu me baseei num livro em inglês, aqui, ó, opa, fração, tá? A não ser que a minha função chamasse fraction, tá? Então, aqui eu cometi um pequeno erro, fração. Então, você cria uma fração F1, se eu fizer print F1, ele vai funcionar agora, por causa dessa função aqui. Tudo bem? Suponha agora que eu queira multiplicar duas funções, F1 com F2, usando vezes. Vai dar erro. Ele vai falar assim, ó, essa operação não está definida para esse objeto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar, sei lá, um método que chama mul. O método, ou se eu quiser somar duas frações, eu vou criar o add, tudo bem? Então, o método underscore, underscore, mul, underscore, underscore, ele vai fazer uma sobrecarga no operador vezes. Para toda vez que eu aplicar esse operador vezes entre dois objetos da classe fração, ele calcula a multiplicação. A mesma coisa eu posso fazer para adição, para subtração. Tem como sobrecarga, isso se chama sobrecarga de operadores. Então, ó, vamos definir primeiro a multiplicação, que é mais fácil. Como que eu multiplico duas frações, pessoal? 1/4 vezes 1/2. Multiplico os de cima e multiplico os de baixo. Vai dar 1/8. Bem simples. Então, ó, vou definir def mul, né? Underscore, underscore, mul, underscore, underscore, self. E o que eu estou colocando aqui? Other, pessoal. Other é porque assim, ó, eu quero fazer a multiplicação de quem? Do self, que é o meu objeto F1, com quem? Com o F2. Então, eu estou simbolizando o outro objeto aqui, ó, o F2, como other. Posso pôr o nome que eu quiser aqui. Então, quanto que vai dar o numerador da nova fração?
vai ser o num, o numerador do self, vezes o numerador do other. O novo denominador, denominador do self com o denominador do other, vezes. E aí eu retorno, que retorno um objeto, olha lá, ó, retorno um novo objeto da classe fração com novo numerador, novo denominador. Tudo bem? Olha lá, ó, F1, fração 3/5. Print F1, ele vai imprimir. F2, fração 2/3. Print F2, ele vai... Aí eu dou aqui, F3 recebe F1 vezes F2. Ele vai chamar essa função mul, porque ele vai sobrecarregar esse operador vezes, e ele vai imprimir na tela o resultado 3/5 vezes 2/6 é 6/15. Certo, pessoal? E como que a gente faz para sobrecarregar o operador adição agora, somar duas frações? ADD. Como que a gente faz? Ora, a soma, pessoal, é isso aqui. A gente tem que tirar o mínimo, né, entre os denominadores, que eu posso pegar o produto entre eles, ó, BD, e aí eu faço o quê? BD, ó, divide por B, sobra D, vezes A, AD, mais BD, divide por D, sobra B, vezes C, BC. É assim que a gente faz para somar duas frações, não é? Então, olha lá, mesma coisa, def, add, lembrando, toda vez que eu estou usando esses métodos, aí se eu tirar esse símbolo aqui, underscore duplo, não vai funcionar, pessoal. Para fazer a sobrecarga do vezes, do mais, tudo tem que ser desse jeitinho aqui, ó. Esses nomes com esses símbolos aqui. Senão não funciona. Então tá lá. Novo numerador é quem? É o num do self vezes, ó, é o num do self vezes o den do other. Olha lá, other den, tá vendo? Mais quem? O den do self den, vezes o other ponto num. Então, aqui, opa, não tem esse fraction aqui, ó. Preciso corrigir isso. É other só, tá, pessoal? É other. Não tem fraction. É other.num. Tudo bem, pessoal? A mesma coisa. Quem é o denominador da nova fração? É a multiplicação dos dois aqui. Então, é self-den vezes other. Não tem esse fraction. Other.den. Tudo bem, pessoal? Eu retorno uma nova fração. Então, veja, F1, fração 1/4. F2, fração 1/2. F3, 1/4 mais 1/2. Quanto que dá? 6/8. Tudo bem, pessoal? Mais um método que a gente pode ter na nossa função. Qual que é? Simplificar. Veja, 6/8, pessoal, não é a mesma coisa que 3/4. Então, a função não está simplificada. Se eu quiser simplificar a função, eu tenho que usar um método chamado, basicamente, o que eu tenho que achar o MDC entre 6 e 8, que é quem? É 2, e dividir tanto o numerador quanto o denominador por esse MDC, 2. Aí vai ficar 3/4. Tudo bem, pessoal? Então, ó, nós vamos chamar uma função chamada simplifica self. Note que aqui eu não estou pondo aqueles símbolos underscore, underscore. Por quê? Porque não estou fazendo sobrecarga de nenhum operador. É uma função nova mesmo. Tudo bem? Eu vou chamar ela fazendo F1 ponto simplifica, certo? Então, como que é por exemplo, o algoritmo de Euclides? É o mais fácil que tem para achar o MDC. Vamos entender como ele funciona. Ele fala assim, ó, se eu tenho uma fração 8/12, eu quero achar o MDC de 8 e 16. O algoritmo fala assim, ó, chame de M o numerador. M é o numerador, 8. Chame de N o denominador. N é 12. Então, o algoritmo é, enquanto o N não for zero, você vai fazer o quê? O M recebe o N, M recebe N, e o N recebe o resto de M por N. Então, vamos fazer aqui para vocês verem como que funciona. Olha lá, ó. O 8
é o meu m inicial, que é o numerador, e o 12 é o meu n inicial, é o denominador. Então, primeiro passo, lembrando que essas atribuições aqui são feitas simultaneamente, tá, pessoal? Simultaneamente. Então, é assim, ó, quando o n vai para o m, é no mesmo instante que o n recebe m barra n, tá? Então, ele não vai pegar o novo n aqui ainda, é simultâneo. Então, é assim, ó, 8 é m, o m é 8, o n é 12. O que que vai acontecer simultaneamente? Olha lá, o novo n vai passar a ser 12 e o novo n vai ser o resto da divisão de 8 por 12, dá resto 8. Então, 12 e 8. O n não é zero, então continua. Quem que vai ser o novo m? Vai ser o n. Quem vai ser o novo n? O resto da divisão de quem? 12 dividido por 8. Dá 1, sobra 4. Tá vendo? Resto da divisão de 12 por 8, 4. Agora, tenho aqui o n não é zero. Vou por mais um passo. Quem é o novo m? 4, que é o n. Quem é o novo n? 8 dividido por 4. Qual que é o resto? Dá 2, sobra 0. Opa, chegou no zero o n? Sim, o n é zero. Para. Quem é o MDC? O MDC é o valor que está em m. 4. Tá certo, olha lá. Se eu dividir o 8 por 4, eu vou ter 2. Opa, 2. Se eu dividir o 12 por 4, eu vou ter 3. 2 terços é a forma simplificada da fração. Tudo bem, pessoal? Então, olha lá, se eu usar, por exemplo, 6 no F3 aqui, ó, que é 6 oitavos, é o resultado da soma de um quarto com um meio. Se eu apertar F3 ponto simplifica, olha lá, ele retorna 3 quartos. Tudo bem? E agora, pessoal, a gente vai fazer uma função que vê quando duas funções são iguais. Para isso, a gente vai sobrecarregar o operador igual, igual. Lembrando que em Python, um igual só é a atribuição. A igual B é A recebe B. Se eu quero testar se são iguais, é igual, igual. Então, olha lá, eu tenho minha definição. Barra, barra, e que, barra, barra. Então, self e other. Tudo bem? Então, olha lá, F1 é self, ponto, simplifica. Simplifique F1. F2 é other, ponto, simplifica. Aí basta eu checar. O numerador do F1 é igual ao numerador do F2? E o denominador de F1 é igual ao denominador de F2? Se isso retornar true, é porque elas são iguais. Então, olha lá. 1 meio é F1. F2, 2 quartos. F1 igual a F2? Olha lá, mesmo sendo diferentes, por quê? Porque eu aplico o simplifica aqui dentro do método. Quando eu simplificar o 2 quartos, vai virar 1 meio, então, true. Agora aqui, F3 é 3 quintos. F1, 1 meio é igual a 3 quintos? Falso. 2 quartos é igual a 3 quintos? Falso. Então, aqui encontra-se, pessoal, a definição completa da nossa classe, fração. Então, ó, a definição completa com todos esses métodos, tá? Tá aqui, ó. Então, class, fração, construtor. Esse aqui, pessoal, tem que ter em todas as classes, tá? O construtor. Toda classe vai ter esse método init, barra, barra, init, barra, barra. Tem que ter. Tem a função show, que, na verdade, eu poderia até suprimir ela aqui, né? Por quê? Porque eu criei essa barra barra str, né? Que me permite usar o comando print para imprimir um objeto. Mas tudo bem, deixei ela aqui. Tem a função mu, que é uma sobrecarga, olha lá, faz a multiplicação, a barra barra add faz a adição, a simplifica uma fração e a barra barra eq. Então, o símbolo de igual, igual, se eu quiser fazer sobrecarga nesse operador, eu tenho que usar esse nome aqui, barra, barra, eq, barra, barra. Quando eu digo barra, é o underscore. Tudo bem, pessoal? Então, assim, ó, vocês podem, um exercício bacana aqui é continuar
melhorando essa classe fração. Sei lá, coloca, por exemplo, faz a subtração de duas frações, faz a inversão de uma fração, sei lá, 5 oitavos vira 8 quintos. Elevar uma fração a uma potência, quanto que é? 1/2 elevado ao cubo, sabe? Como que é a raiz quadrada de uma fração? Racionalizar uma fração. Toda vez que o denominador não for inteiro, né? Sei lá, a gente tem lá 1 sobre raiz de 2, né? O denominador não é inteiro, é um número. O que que eu faço para tornar aquela fração racional? Tudo bem? Então, nós não vamos explicitar tudo aqui, mas é um exercício bacana aí para mexer com classes, né? Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, o que eu queria nesse vídeo era isso. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos e até mais.